Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLISP, do canal Manual de CAD aqui no YouTube. Pessoal, fiquei sumido aí porque eu tive que dar uma viajada, viajei a serviço, estava muito longe, sem notebook, sem nada, só com o celular em mãos, tá? Eu via o pessoal, pô professor, posto uma aula e estava realmente muito difícil, porque eu fiquei mais de uma semana afastado, fiquei 10 dias fora, tá? Eu voltei hoje, estou cansado da viagem, mas eu preciso fazer essa aula aqui porque eu sei que vocês estão ansiosos, tá ok? Esse programa, pessoal, da aula de hoje, ele vai ser um programa pequeno, porém extremamente complexo, tá? O algoritmo que a gente vai desenvolver é um algoritmo complexo, tá ok? Então, qual é o problema que a gente vai resolver hoje? Tá? Um pessoal me mandou ali pelos comentários, professor, como que a gente usa isso que você ensinou aí no dia a dia, tá? Quem, se eu não me engano, foi a Laís que me perguntou isso. Falei que ia ensinar, mas que a gente ia aprender melhor a usar isso quando aprendesse a mexer com seleção de objetos, tá? Criar o Selection Sets. Mas esse exemplo aqui vai mostrar bem a utilidade disso daqui, tá ok? A gente vai fazer hoje um exercício usando a manipulação de strings e o comando read-line, tá? E o open, onde a gente vai fazer a leitura de um arquivo de texto e transferir as informações para dentro de um desenho, tá ok? Qual é a nossa situação? Um topógrafo nos enviou um arquivo, tá ok? Para quem não trabalha com topografia, o topógrafo ele pode enviar para a gente uma topografia, e geralmente essa topografia ela tem curvas de nível e ela tem pontos cotados. Mas o que muitos topógrafos andam fazendo por aí, em vez de mandar isso fisicamente no desenho, dependendo do software que eles estão usando, eles podem mandar isso para a gente em forma de planilha, como é o caso dessa planilha aqui. Tá? É um levantamento topográfico onde o indivíduo fez o quê? Ele criou uma coluna nome, posição x, y e z e a descrição do que é o ponto. Então esse ponto 1 está nessa posição x, y, z e ele é a crista de um talude, né? Aqui nós temos uns pontos de cota, que são cotas que ele pegou de maneira aleatória. Aqui nós temos NF, se não me engano, não faço ideia o que ele colocou como NF, NA, barranco e base, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar isso que o topógrafo mandou e eu quero colocar no meu desenho. De que maneira? Eu quero colocar um bloco com dois atributos. O primeiro atributo vai ser o nome do ponto e o segundo atributo vai ser a descrição do ponto. O ponto vai estar exatamente na coordenada x, y e z descritas nesse arquivo, tá? Então, como ele vai ter coordenada z, ele vai ter uma altura, ele não vai estar mais no ponto zero, ele vai ter uma altura, e é isso que eu quero quando a gente fala de topografia, tá? Perfeito, Sérgio. Então, como que eu faço isso? Eu posso pegar e eu posso ler esse arquivo XLS usando aquele comando read-line que você ensinou? Não. A gente só consegue ler arquivo de texto. Então, o que eu preciso fazer é salvar isso aqui em um arquivo de texto. A gente não vai salvar em TXT, nós vamos vir aqui em salvar como, e nós vamos salvar aqui no meu computador, numa pastinha chamada AutoLISP, nós vamos salvar ele como CSV, esse CSV aqui mesmo, CSV MS-DOS. Porque o arquivo CSV, pessoal, ele é separado por ponto e vírgula, tá? Por que eu não coloco separado por vírgula? Porque se o número veio formatado com vírgula, você não vai saber quando é decimal e quando é separador. Então, ponto e vírgula, você não corre esse risco. Vamos chamar esse arquivo aqui para facilitar de pontos, tá ok? Ponto CSV e vamos salvar. Vou dar sim aqui e posso fechar já esse arquivo. Não vou usar ele mais. Se eu vier agora, pessoal, aqui na pasta onde está o meu arquivo, ele vai ter criado esse ponto CSV. Se o meu computador não... geralmente CSV também abre no Excel. Mas para que você consiga abrir isso no bloco de notas, é botão direito em cima, pessoal. Abrir com, e vamos escolher aí bloco de notas ou Notepad para quem tiver o Windows em inglês. Tá vendo? Ele abriu isso daqui. São 700 e poucos pontos. Imagina você ter que lançar ponto por ponto.
E a chance de errar? Vim aqui, professor, eu vou dando copiar e colar. Puta, haja saco, para não falar outra palavra. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar um programa que vai inserir esses pontos automaticamente. Bem, logo de cara isso aqui não me interessa. Isso aqui é o cabeçalho, não me interessa. Vamos apagar. Na partir da primeira linha eu já começo meus dados. Separado por ponto e vírgula, tá vendo? Está separado por ponto e vírgula. Então, desse ponto e vírgula, esse ponto e vírgula é o x, desse ponto e vírgula, esse ponto e vírgula é o y, aqui é o z, aqui é a descrição, e aqui é o nome do meu ponto. Ótimo. Primeira coisa a se prestar atenção, toda vez que a gente vai importar alguma coisa para dentro do CAD, a gente tem que verificar se está de acordo com aquilo que o AutoCAD precisa. Quando eu trabalho com número decimal no CAD, o separador decimal é o ponto e não a vírgula. A gente vai perceber que tudo aqui veio separado por vírgula. Não pode ser assim, tem que ser ponto. Então eu vou vir aqui, ó, editar, substituir, tudo que for vírgula vai virar ponto. Perfeito, agora está direitinho. Eu vou agora vir aqui e vou salvar. Tá? Sérgio, você falou para mim que tinha que ser arquivo TXT. Eu sou obrigado a salvar isso para TXT? Sim e não. O CSV ele já é um arquivo de texto. Então eu posso ler qualquer extensão, desde que o conteúdo dentro daquele arquivo seja texto. Então eu posso deixar dentro de CSV mesmo. Tá? Vamos fechar isso daqui e vamos para o AutoCAD começar a desenvolver o nosso programa. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um comando, defun C2 pontos, vamos chamar ele de ponto PC, de ponto cotado, pronto, PC. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o arquivo de texto. Static op, open, C2 pontos barra barra autolisp, que é o caminho, barra barra, o nome do arquivo que é pontos.csv. Agora eu preciso dizer se eu vou abrir ele para adicionar, para escrever a partir do zero, A de adicionar, o W que é o write para fazer do zero, ou o R que é o read para leitura, tá ok? Então vou colocar o R. Lembrando que o A, o W e o R não podem ser maiúsculo, tem que ser sempre minúsculo, tá ok? Prontinho, abri o meu arquivo de texto. Agora o que eu vou fazer é ler a primeira linha, tá? Static linha, read, traço line, op. Pronto. O que ele vai fazer aqui, pessoal, ele vai ler o conteúdo da primeira linha do meu arquivo de texto. Pronto, ele leu. Agora que a variável linha existe, eu vou falar para ele que eu quero que ele repita o fluxo de informação a seguir enquanto a variável linha existir. Porque quando eu chegar no final do arquivo e não tiver mais nada, a variável linha vai retornar nil. Então o programa para de trabalhar. Então vamos criar aqui um looping de repetição enquanto, eu quero que rode enquanto linha for diferente de nil. Enquanto for diferente linha de nil. Tá? Então enquanto linha for diferente de nil, ó, tudo que tiver aqui dentro desse fluxo de informação, aqui dentro, que eu vou digitar já já, vai se repetir. Perfeito? Ótimo, vamos continuar agora. Vamos pensar um pouco. Quando eu pegar o meu arquivo de texto, vamos abrir ele aqui de novo, eu preciso saber em que posição se encontra esse cara aqui. Tá? Em que posição se encontra esse, que em posição se encontra esse. Ah, Sérgio, tá fácil. Ó. Todos os pontos e vírgulas estão alinhados. Né? A gente pode fazer isso sabendo a posição. Ó, aqui está sempre na posição 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Só que quando chega aqui no 100, ó, o nosso programa já não vai funcionar. Ele vai pegar esse zero aqui e vai sair uma posição para fora. Se a gente tiver mais do que 1000 pontos, quando chegar lá no 999, eu vou ter de novo esse mesmo problema. Então a gente vai fazer um algoritmo que vai encontrar o ponto e vírgula e vai guardar essa informação aqui. Aí ele vai guardar essa posição aqui e vai continuar o próximo. Vai guardar essa posição, achar o próximo. Então, para isso, eu preciso de um ponto de partida. A gente vai definir aqui uma variável inicial igual a 1.
tá? Ela vai ser um indicador de onde eu estou dentro do texto, em que posição meu ponto e vírgula está. Tá, ok? Vamos criar aqui uma variável agora, número, que vai ser o quê? O número do meu ponto. E agora eu vou achar número, x, y, z e a descrição, tá? Dentro do meu texto. Para que eu não fique um programa gigantesco dentro do meu looping, eu vou criar uma função para achar esse valor lá dentro. Vamos chamar essa função de achar dados, tá ok? E essa função, pessoal, ela vai receber como dado inicial o valor da minha linha, aquilo que eu estou lendo em cada linha. Então vamos criar aqui, por enquanto, e vamos supor que minha função achar dados, usando linha como parâmetro, ele vai me retornar automaticamente o valor do número, tá? A mesma coisa ele vai fazer para o x, para o y e para o z. E para a descrição. Tá? Nossa, Sérgio, não entendi. Calma, quando a gente criar essa função, vocês vão entender. O que ele vai fazer aqui? A variável número vai rodar uma função chamada achar dados, que vai ler a linha e devolver o número. Vai achar os dados, ler a linha e devolver a x. E ele vai saber em que posição ele está a partir desse i inicial aqui. Eu vou mandar ele começar na posição 1, ele vai andando pelo texto. Quando ele achar um ponto, ele para, guarda o que tiver para trás e mantém esse ponto guardado. Depois ele vai continuar lendo aqui até achar um ponto e vírgula. Achou, ele para e guarda daqui até aqui. É isso que a gente vai fazer. Lembra que eu falei no comecinho? Programa curto, porém com um algoritmo bem complicado. Perfeito? Ótimo. Agora, pessoal, que eu já tenho, em teoria, número, x, y, z e descrição, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o valor do x, do y e do z, formar uma variável de ponto e guardar. Então, vamos lá. Set pt é o list do x, do y e do z. Isso vai funcionar? Não. Por quê? Quando eu estiver lendo um arquivo de texto e eu extrair o valor do x, do y e do z, eles vão vir como o quê, pessoal? Desculpa, o telefone tocou, tive que atender. Vamos lá. Então, como que ele vai me retornar isso daí do texto? Ele vai retornar como texto. Então, x, y e z, pessoal, é texto. Eu preciso converter de texto para número. Então, eu vou usar o distOf, que vai converter esse texto para o número. Prontinho. Ok? Ótimo. Então, converti isso para um número, isso para um número, isso para um número, guardei numa lista, agora eu tenho um ponto contendo uma lista contendo x, y, z. Agora eu vou inserir o meu bloco. Para inserir o meu bloco, eu preciso antes construir esse bloco. Então vamos voltar aqui para o CAD e construir esse bloco. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ponto, ponto, um pontinho. Vamos aumentar um pouco esse ponto. Comando ddptype, ddptype. Vamos colocar esse ponto aqui. Pode ser esse aqui. Tá, prontinho aqui. E vamos fazer agora dois atributos, comando attdef. Primeiro tag nós vamos chamar aí de número. Altura 2 mesmo, do jeitinho que está aqui. Pronto. E o outro tag nós vamos chamar de descrição, do jeitinho que está aqui mesmo. Pronto. Agora eu vou criar o meu bloco, comando bmake. Vamos chamar esse de pontos. Vou pegar o nude aqui, né, o nude point desse ponto. E na hora de selecionar os atributos, eu vou selecionar na ordem número, depois descrição. Depois o pontinho aqui. Tá? Criei o meu bloco de pontos. Vou apagar ele por enquanto, ele já está na memória, para ele depois não atrapalhar aqui a gente rodar o programa. Tá?
Vamos voltar para cá, já criamos o bloco pontos. Agora eu vou inserir, comando insert, o bloco pontos no ponto PT. Não vou mexer no X, nem no Y, nem no Z, nem na rotação, desculpa, X, Y e rotação. E aí ele vai me pedir os dois atributos. Um é o número, que eu vou digitar aqui, que eu quero que seja o que tiver escrito na variável número. E depois a descrição, que é o que está escrito na variável desk. Tá ok? Vamos ver isso aqui em linha de comando, ó. Traço insert, pede o nome do bloco. Vou digitar pontos. Pontos, com S. Pronto. Cliquei, ele pede o valor do X, Enter. O valor do Y, Enter. O valor da rotação, 0, Enter. Por isso que tem lá Enter, Enter, Enter. Aí ele pede o número, vou digitar, pede a descrição, vou digitar e ele vai inserir. Tá ok? Então é isso, foi exatamente isso que a gente fez aqui. Inseriu o ponto nesse pontinho aqui, Enter, 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 número e descrição. Tá ok? Perfeito. Legal, a gente já pegou aqui, leu os dados, guardou em número, em X, Y, em Z e tal. Agora o programa vai repetir o looping. Quando ele repetir o looping, se ele voltar aqui em cima, do jeitinho que está aqui, se eu encerrar o programa, a variável linha, porque ele vai repetir isso, ela continua tendo o mesmo valor que ela tinha quando ela rodou isso daqui. Eu não quero, eu quero que ele pule para a próxima linha. Então, quando chegar aqui no final, eu vou falar o seguinte, ó, set que linha, novamente, read-line, op. Agora, o que a linha vai fazer? Vai ler a segunda linha do meu arquivo de pontos. Quando ele rodar da próxima vez, ele vai verificar que linha não é nulo e vai rodar tudo isso aqui de novo, iniciando o i do número 1 até o final. Chegou aqui de novo, ele vai ler a terceira linha e vai continuar até chegar no fim. Quando chegar no fim e ele vê que não tem mais linha, a linha vai retornar nil. E quando chegar aqui e ele perceber que é nulo, ele para de rodar esse fluxo de informação. Quando acabar, pessoal, acabou. Ele já vai ter inserido todos os meus pontinhos, tudo bonitinho. Eu preciso fechar o quê? Fechar o meu arquivo de texto. Porque se eu for rodar ele em algum outro programa, se ele estiver aberto, vai dar problema. Então eu vou dar close op. Sempre lembrando, abriu, tem que fechar. Não pode esquecer disso. Vamos colocar um print aqui. E, em teoria, nosso programa estaria pronto se não fosse o quê? A nossa função achar dados, que é a função, o algoritmo que vai procurar os valores dentro do ponto. Então, vamos começar a criar ela aqui. Defun achar dados. E o dados, pessoal, eu coloquei que ele recebe um argumento, é esse linha aqui, ó. Tá? Mas ele vai receber linha, mas dentro do programinha ele vai chamar texto. Tá? Então, quando eu colocar linha, ele vai pegar o valor de linha, passar para texto e aqui dentro eu vou trabalhar como texto. Vamos criar logo de cara aqui uma variável ok e vamos chamá-la de nula. Porque eu vou mandar rodar essa função enquanto ok for igual a nil. Tá? Então, se ok começar aqui como nil, eu sei que vai rodar pelo menos uma vez. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Enquanto for igual ok a nil. Tá ok? Pronto. Então ele vai começar a repetir isso daí. Eu quero que ele pegue do meu texto inteiro a primeira letra. Então como que eu faço isso daí? Static, letra, substr, ou seja, substring, ele pega a parte de uma string. Eu quero que ele pegue do texto, lembrando que texto tem o valor da variável linha, que é a linha que eu li. E eu quero que ele ande. O ponto inicial dele vai ser i, e por enquanto é 1. E eu quero que ele ande quantas casas? Uma só. Tá? Da próxima vez que eu rodar, o meu i vai somar mais 1. Então eu quero que pegue a segunda letra e ande só uma posição. Então o que ele vai fazer? Pega a primeira posição e anda 1. Andou, pegou o P. Pegue da segunda posição e ande 1, pegou o tracinho. Pegue da terceira posição e ande 1, pegou o 0 e assim por diante. Ele vai ficar fazendo exatamente isso aqui que eu estou fazendo com o mouse. Tá ok? Ótimo. Perfeito, Sérgio. Peguei. Agora que eu peguei essa letra, eu preciso verificar se essa letra
é ponto e vírgula. Se ela for ponto e vírgula, eu vou fazer alguma coisa. Tá ok? Então, se... Melhor ainda, eu vou colocar se for diferente de ponto e vírgula. Diferente. Letra de ponto e vírgula, ou seja, se for diferente. Ele leu lá, é P, não é ponto e vírgula. O que eu faço? Eu preciso guardar esse P. Se eu preciso guardar esse P, para quê? Porque eu vou ler a próxima letra. Se a próxima letra for diferente de ponto e vírgula, eu vou pegar o P e vou guardar junto com aquela outra letra. Então, eu vou formando uma palavrinha. Vamos criar uma variável aqui, valor. Vamos criar ela como string vazia, tá? Por que eu tenho que criar como string vazia? Porque eu vou usar um comando que é o stringcat, que concatena, ele concatena as palavras. E para concatenar texto, eu preciso concatenar texto com texto. Eu não posso deixar valor igual a new, porque new não é texto. Então, um texto vazio é aspas duplas, perfeito? Perfeito. Criei aqui o meu valor. Letra. E agora eu vou fazer o seguinte. O que ele tem que fazer se a letra for igual a... diferente de ponto e vírgula? Então, se for diferente de ponto e vírgula, eu quero que ele pegue valor, que é a minha variável valor, vai ser o strcat do próprio valor com a letra. Tá ok? E some mais um no i. Perfeito? Perfeito, é isso que eu quero que faça se for diferente de ponto e vírgula. Agora, se for igual a ponto e vírgula, eu quero que faça o seguinte. O set que é ok não pode mais ser igual a new. Ele tem que ser igual ao quê? A verdadeiro. Para parar de rodar esse looping. Perfeito? E a minha variável i também tem que somar mais um. Por quê? Vamos pensar um pouco. Ele veio aqui, pegou esse aqui, pegou esse primeiro ponto, P. É igual a ponto e vírgula? Não. Pegou esse. Tracinho. É igual a ponto e vírgula? Não. E assim ele vai indo. Quando ele chegar aqui, opa, é igual a ponto e vírgula. Então, como eu estou juntando sempre todos os meus caracteres, a variável valor vai ter esse valor aqui, ó, P-01. E a minha posição vai ser essa. Quando eu rodar de novo, se eu mantiver essa posição, a primeira letra que ele vai usar, que ele vai ver, é o ponto e vírgula. E aí ele já sai do looping. Eu não quero isso. Então eu também tenho que somar mais um para ele pular para essa posição aqui e começar daqui. Perfeito? Então eu também, além de transformar... Opa, desculpa, tô fazendo bobeira. Tem um proguinho aqui. Além do meu ok ser t verdadeiro, a minha variável i também é a soma de i mais 1. Tá bom? Fechei meu proguinho, fechei o meu if. Fechei a minha repetição. E tudo isso aqui tem que retornar para mim o valor. Esse cara aqui. Vamos ver se funcionou? Vamos lá. Vamos então pegar, pessoal, e colocar uns breakpoints aqui para a gente entender tudo que a gente fez. Tá? Vai ficar mais fácil. Vamos colocar aqui um at, vou zerar isso daqui, para a gente poder verificar aqui os valores das variáveis. Tá? Então vamos carregar. Tools, Load Testing Editor. Vamos vir aqui para a linha de comando. E vamos dar o comando SE. Eu dei o comando SE e parece que já deu um erro. Deixa eu ver aqui. Ele deu um erro, falou que não achou o arquivo. .csv, pontos CSV. Então tem um S aqui. Tá? Vamos de novo. Tools, Load. Comando SE. Então vamos lá. Deu erro de novo. Por quê? c2.autolisp // pontos.csv. File new. Estranho. Deixa eu ver aqui se meu ponto existe mesmo. Tá aqui, CSV. Open C2.CSV.
Vamos carregar só isso daqui. Ele está abrindo sim. Vamos de novo. Tools, load. Ah, pessoal, o comando é PC, não SE. SE é um outro comando que eu estava fazendo. Eu acho que eu estava digitando SE. Tudo bem. Então vamos lá. OP. Então o que ele vai fazer? O que? Ele vai abrir o arquivo .csv. Vamos ver se abriu? Ah lá. Arquivo .csv. Tem aqui o símbolo de ponteiro, quer dizer que abriu. Agora ele vai ler a primeira linha. Vamos ver o que ele vai fazer? Variável linha. Por enquanto é new. Ah lá, ele leu a primeira linha. Primeira linha é isso daqui. Se eu der 2 cliques em cima dessa linha, pessoal, ó, ele vai abrir todas as posições, a posição 0, tá? Da minha string. Ela tem 44, mais 1, 45 posições tem essa linha, tá? E agora que a variável linha existe, ele vai rodar enquanto for diferente. É diferente? É, então continua rodando. Definiu a variável i como 1, e agora ele vai usar rodar achar dados dentro da linha. Vamos lá, veio para cá. Ok é igual a new? Sim, ele vai transformar ok igual a new. Valor vai ser vazio. Vamos colocar aqui a variável valor para a gente ver o que acontece. Então ele vai rodar tudo isso aqui enquanto o valor ok for igual a new. Então tá bom, ok é igual a new e nada por enquanto mudou isso. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai verificar letra, texto. Texto é a mesma coisa que linha, tá? Texto é a mesma coisa que linha. Ele vai pegar i. I é a posição 1. 1, 1. A posição 1, 1 é esse P aqui. Então a variável letra, quando eu apertar lá em cima, a variável letra vai virar P. Certo? Letra é diferente de ponto e vírgula? É. Então o que ele vai fazer? Pegar o valor que é vazio, tá aqui, e vai concatenar o valor com a letra P. O valor, então, vai virar P. Somei i mais 1 e vou continuar repetindo, porque o ok continua nulo. Próxima letra. Ele pegou o tracinho. Ah lá. Tracinho é diferente de ponto e vírgula? É. Então, ele pega o valor, que é P, e soma o tracinho. Então, virou agora o quê? P tracinho. A próxima letra é o 0, que é diferente de ponto e vírgula. Ele vai pegar o valor P tracinho, tá? Tá aqui. E vai concatenar com essa letra, que vai virar P tracinho 0. Ok? Agora a mesma coisa ele vai fazer com o número 1. E a variável valor é P traço 01. Ótimo. Da próxima vez que eu rodar vai ser ponto e vírgula. Vamos ver o que ele tem que fazer? Opa, letra não é diferente de ponto e vírgula. Então ele não vai rodar mais isso. Ele vai rodar isso aqui. Então o que ele vai fazer? Ok agora não é mais verdadeiro. Não é mais nulo, é verdadeiro. Então ele vai parar de rodar esse looping. E valor tem o valor P-01. Ótimo. Vai transformar em verdadeiro, ou seja, não vai rodar mais o looping. E ele vai somar mais 1, que é para ir para a próxima posição e não começar do ponto e vírgula. Perfeito. A variável número recebeu o valor aqui. Então vamos ver agora qual é o valor de número. É P-01. Ótimo. A minha variável i, pessoal, ela continua tendo o valor que ela parou aqui, ó. Ela parou na posição 6, tá? Posição 1 é o P, posição 2 é o tracinho, posição 3 é o 0, posição 4 é 1, posição 5 é o ponto e vírgula, posição 6 é esse, por coincidência, é esse 6. Ótimo. Mas, Sérgio, tem 7 que i igual a 1, mas está lá em cima. A gente já está aqui, ó, na segunda linha, já passou por lá. Tá ok? Então, como eu não alterei o valor da variável i, eu vou continuar para cá. Então, vamos lá. X vai achar os dados. Vai transformar ok igual a new, valor igual a 0. E vai continuar agora da posição 6 mais 1. A posição 6 mais 1 é o 6. Tá lá. Letra é igual a 6. É diferente de ponto e vírgula, ele guarda dentro de valor que foi zerado aqui agora. Olha lá, vai continuar. Ó. 6, 4, 5,
4, 2, o 7.067 e o 0. Quando for igual a ponto e vírgula, ele vai para cá, fala que não vai mais repetir o looping, soma mais um para ir para o próximo valor e vai para o y, tá? Vamos rodar isso aqui bem rapidinho para ver se o programa não tem nenhum bug. Ele fez o z agora. Agora ele vai fazer a descrição e vai encerrar. Opa, não encerrou. Por que que não? Ah, por que que não encerrou? Porque no final, pessoal, olha só que interessante, ó. No final, não tem um ponto e vírgula. Então ele nunca vai ser igual a ponto e vírgula. E ele nunca vai vir aqui para falar que tem que parar o looping. E como se chama isso? Chama looping infinito. Tá? Looping infinito. Se eu tirar esses breakpoints daqui, eu vou mostrar para vocês, porque isso é importante, e eu der um play, isso vai ficar rodando para todo sempre. Sérgio, como eu paro o loop infinito? Ctrl Break do teclado. Olha o valor que meu i tá, 193.948. Esse looping já rodou esse número de vezes aqui. A variável crista continua sendo crista e ele continua somando o i. Como que eu posso resolver isso? Vamos pensar um pouco. Eu preciso, pessoal, verificar o comprimento da minha string. Quando o meu i for igual ao comprimento da minha string, ele tem que parar, o meu ok tem que virar verdadeiro para sair do loop. Tá ok? Então vamos parar aqui e vamos arrumar. Aqui. Se for igual i ao meu comprimento da minha variável texto, não pode ser igual ao comprimento, porque o comprimento meu, ele vai ser, pessoal, 45. Quando ele chegar aqui, ele vai somar mais 1, 45 vai virar 46. Então tem que ser o meu comprimento mais 1. Telefone de novo, só um minuto. Desculpa, pessoal, o telefone toca, tenho que atender. Só tem eu aqui agora no escritório. Vamos lá. Então, é a soma do meu comprimento mais 1. Tá? Porque ele somou mais 1 aqui. Então, se o meu i for igual ao comprimento do meu texto, que é o comando stringlen, strlen. Se o comprimento mais 1 for igual ao i, ele tem que fazer o quê, pessoal? Static, ok. Peraí. Pronto. Static, ok, é verdadeiro. Tá? Então, olha que interessante. Ele chegou no final. Aqui, o i vai virar 46. Aí ele vai ver 46 é igual à soma de 45 mais 1, que é 46. 46 igual a 46. 7, que é ok, igual a t. E encerra por completo, porque não preciso mais somar a variável i, porque eu já cheguei no final. Tá bom? Então, em teoria, isso aqui tem que funcionar. Vamos lá? Para colocar os breakpoints, reforçando, comando F9. Tools, Load Testing Editor. Comando PC, não mais SE. Vamos rodando, a gente sabe já que ele vai fazer o X, o Y, o Z. Já ele fazer o Z aqui. 0. Agora ele vai começar a fazer a descrição. Crista. Tá lá, ó, CR, I, T e o A que ele vai fazer agora. Pronto. O meu I vai ser igual a 46. Tá aqui. O comprimento do meu texto é igual a 45. Mais 1 vai dar 46. Tá? Mais 1, que é esse cara aqui, vai dar 46. Então, se isso aqui for verdadeiro, 46 for igual a 46, ok igual a verdadeiro, sai do meu looping. Saiu do meu looping.
Vou montar o ponto, convertendo x, y e z para número. Converteu e agora eu vou inserir. Ele vai inserir o bloco pontos nesse pontinho com essa descrição. Pronto, fez isso, o que ele vai fazer agora? Vai ler a segunda linha, perfeito? Então ele vai ler a segunda linha, isso aqui vai mudar para P2, vai mudar tudo isso daqui, ó. Mudou. Agora ele volta o meu i para 1, porque novamente eu vou começar o meu texto do começo. 1, minha primeira posição, e vai rodar tudo novamente. A gente criou um algoritmo aí que serve independente da quantidade de pontos que tem, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos cancelar isso daqui. Deixa eu dar um zoom extend para achar o ponto. Vamos deixar isso daqui mais visívelzinho assim. Vou apagar para não ficar sobreposto. Vamos tirar todos esses breakpoints. E vamos rodar o programa sem parada. Comando PC. Ah lá. Está inserindo todos os meus pontos. Tá ok? Vamos esperar ele terminar. Prontinho. Vamos ver aqui o resultado. Olha lá que legal. Ele colocou todos os pontos. Tá vendo? Se a gente der um list aqui agora, ó, a gente vai ver que tem Z. Se a gente tiver a curiosidade de virar isso daqui em 3D... Telefone, pessoal, telefone. Desculpa, vamos lá. Se a gente girar isso daqui em 3D, a gente vai perceber sutilmente que isso daqui tem altimetrias diferentes, tá? A gente vai perceber que aqui é um morrinho, tá vendo? Que aqui é um pouquinho mais alto, tá? Isso é topografia. Para quem trabalha aí na área de civil, topografia. Deve ter bastante arquiteto aí, mas que sabe também o que é isso. Perfeito? Pessoal, próxima aula nós vamos continuar nesse assunto, vamos fazer um exercício de gravar os dados num arquivo de texto e depois abrir ele num Excel, por exemplo. Tá ok? Pessoal, desculpa a demora, estava viajando. Amanhã eu prometo que eu já faço essa outra aula. Estou meio cansado hoje, não dá para fazer as duas. E vocês vão poder assistir aí um pouco mais de aula aí nesse final de semana, tá? Desculpa mesmo, é um compromisso muito grande. Eu estava fazendo uns trabalhos aí bem cansativos, tá ok? Pessoal, um abraço para vocês. Qualquer dúvida aí, vamos postar aqui embaixo. E até a próxima aula.